Tá gravando. Pessoal, então vamos lá, né? Desculpe o inconveniente aqui, acabei me atrapalhando um pouquinho, né? Aqui com a gravação, mas enfim, não sei o que aconteceu, mas já volto aqui, né? Ué, cadê o Marcelo e a outra pessoa que estava aqui? Saíram, mas de repente já volto, né? Tinha caído antes a minha chamada, né? Agora só estou eu e você, Bianca, aqui, mas vamos lá, vamos ir iniciando aqui. Conforme eles vão entrando aqui, eles vão pegando a aula em andamento, tá? Nessa aula de hoje, eu optei por falar do PIPA, tá? O PIPA, tivemos a primeira postagem, né, já agora ontem, né, até ontem foi a primeira postagem, e já temos aberta a segunda postagem também, tá? Então, já vão dando uma olhada, aqui eu trouxe bem especificadinho tudo, né, sobre a segunda postagem do PIPA. E eu resolvi fazer essa aula só sobre o PIPA, porque eu observei, assim, que a maioria dos alunos teve muita dificuldade em relação ao PIPA. Você veja que o PIPA é um projeto, né, que estava aberto desde o início do semestre de vocês, tá? A primeira postagem foi ontem, né, o prazo se encerrou ontem, né, que valia 40% da nota, e a segunda postagem é dia 26 de junho, certo? Então, dia 26 de junho é a segunda postagem do PIPA. Então, já está aí, né? Menos de um mês para a segunda postagem. Então, tem todo o mês cheio aí novamente, né? Tem que prestar atenção nessas datas para não levar um apurão no final do trimestre. Falando em trimestre, estava falando do conselho de classe agora do fundamental, que no final da disciplina. Desculpa, tá, gente? No final da disciplina. Porque dia 26 de junho, quando piscar o olho, tá aí, né? Então, tem que ver o que vai ser feito agora nessa segunda postagem do PIPA, tá? Então, o que se refere à segunda postagem do PIPA? Então, eu trouxe aqui, né? Vai continuar falando, né, sobre histórias de vida, tá? Mas agora com outro olhar, né? Não vai ser histórias da sua vida, tá? Então, eu trouxe aqui todo o resumo do que precisa fazer nessa segunda postagem. Então, o que nós vamos precisar fazer é o seguinte: a partir do exercício da primeira tarefa do PIPA, você deve ter percebido que narrar a vida é uma atividade que permite que ela se reaproprie, refazendo caminhos percorridos, revisitando as memórias, construindo novas percepções. Então, esse é um exercício bem interessante, né? Para a gente se reinventar muitas vezes, né? Por isso a história existe, não existe para ser arquivada ou guardada numa gaveta como uma coisa, mas existe para transformar o lugar onde ela ocorreu. Trata-se de ampliar as possibilidades, de inventar novos modos do mundo a partir das vivências e das experiências do cotidiano, e incorporar o vivido, o passado e o que se faz presente. Então, essa parte, né, não é aleatória esse tema, histórias de vida, né? Esse tema, né? Porque nos faz repensar, né? Revisitar as nossas histórias, as nossas memórias, certo? Continuando aqui. A esse respeito, Vicente de Goulejac, 1996, afirma que as histórias de vida são ferramentas de historicidade que permitem ao sujeito trabalhar a sua vida. Ao contá-la, permite, né, que se jogue com o tempo, certo? Então, nesse sentido, esse PIPA, né, esse projeto inovador de aprendizagem, ele vem de encontro, né, com essa ideia de nos reinventarmos, de ouvir, contar a nossa história e ouvir histórias contadas por outras pessoas, certo? Continuando aqui. Há um caráter altruísta e colaborativo no exercício da escuta,
Então, quando você escuta alguém contar alguma história, mas escuta de forma atenta e com muita atenção, você acaba se preocupando com o outro, né? Você acaba colaborando com a outra pessoa, né? O qual esse aspecto altruísta, ele é oferecido pelo ouvinte ao contar a história e recriá-la. Produzir uma leitura com as experiências vividas, produzir ressignificações e produzir uma escrita, certo? Partindo desse pensamento, queremos propor a finalização do PIPA. Que a finalização do PIPA nesse semestre aconteça com a segunda tarefa de avaliação, que também é um exercício relacionado às histórias de vida de outras pessoas. Tá? Então, agora não é mais a sua história de vida, como foi lá na primeira postagem. É uma história de vida de outras pessoas. Queremos que você ofereça a oportunidade de outras pessoas realizarem o exercício de registrar, contar, reviver a sua história, ressignificando a sua vida, assim como você fez já lá na primeira postagem do PIPA. Tá? Qualquer coisa, Bianca, pode ir interrompendo e perguntando aqui se você não entender, tá? Continuando aqui, então. Essa tarefa também pode ser desenvolvida em grupo de até 4 pessoas. Não precisa ser o mesmo grupo, teve um grupo só que teve um grupo na primeira postagem, né? Mas pode fazer individual ou pode ser feita em grupo de até 4 pessoas. Cada estudante, obrigatoriamente, deverá fazer a postagem no seu ambiente virtual, mesmo que o trabalho seja em grupo. A grande maioria fez individual a primeira postagem, mas quem optar por fazer em grupo precisa obrigatoriamente postar lá no seu portal, certo? Cada um faz a sua postagem. É a mesma postagem, se for fazer em grupo, é a mesma postagem, mas cada um precisa fazer no seu ambiente virtual para que seja validada, tá? A ação. Então, o que você precisa fazer para acontecer essa segunda postagem, então? Ouvir a história de vida de pessoas desconhecidas e registrar fatos marcantes na sua percepção ou na percepção do grupo, caso seja feita em grupo essa ação. Então, se vocês vão ouvir, né, a história de 2 pessoas desconhecidas e vão registrar os fatos mais marcantes, os fatos que vocês considerem verdadeiras lições de vida, tá? Cada componente do grupo vai escolher 2 pessoas. Se fizer em grupo, cada componente do grupo vai escolher 2 pessoas. Se fizer individual, você vai escolher 2 pessoas, certo? E convidá-las a contar para você a história de vida delas. Ofereça a estas pessoas escolhidas o seu tempo para realizar a escuta atenta, permitindo que elas reconstruam, relembrem o seu passado e compartilhem as suas experiências de vida com você, certo? Então, você precisa escolher 2 pessoas, né? E oferecer o seu tempo, né? Deixar, né, que ela conte a sua história de vida. Já vamos passando aqui para as sugestões, né? Das pessoas que você pode escolher, tá? Quando você vai fazer essa escuta, né, dessa história de vida, você pode até, se a pessoa permitir, fazer uma gravação, né, no próprio celular, né, lá no gravador de voz, para que depois você lembre de todos os detalhes que essa pessoa contou. Mas lembre-se sempre de perguntar para a pessoa se ela permite que você grave a fala dela, certo? E também, né, que deixar claro, né, para essa pessoa que você vai ouvir a história de vida, que você, assim que fizer o trabalho, vai excluir, né, essa gravação, que o nome dela não vai ser revelado, porque no trabalho você vai usar um nome fantasia, você vai usar um apelido, né, vai colocar um nome fictício para essa pessoa. Então, de forma alguma,
essa pessoa vai ser exposta, né? A sua história de vida vai ser exposta no trabalho, né? Você vai ouvir a história dela, você vai contar a história dela, mas você não vai revelar quem é a pessoa. Você vai usar um nome para essa pessoa, mas esse nome é fictício. Você vai escolher lá João, Pedro, Ana, ou um outro pseudônimo qualquer para essa pessoa que você for ouvir, né? Por entrevistar, ouvir, né, a história de vida. Olha só, sugerimos que escolha uma pessoa que tem muita experiência de vida, certo? Escolha uma pessoa de um pouco mais de idade, né? Que vai ter muitos fatos para contar, certo? Sugere-se, né, que se escolha uma pessoa que viva em situação de risco ou de abandono em instituições que necessitam de apoio à comunidade. Essas pessoas, principalmente que vivem em instituições, né, em asilos, em albergues, em casas de repouso, né, elas amam, né, elas gostam muito, né, de visita, né? Então seria de repente uma ótima oportunidade para procurar o asilo, de repente, né, e sentar e escutar uma história de vida, né? Essas pessoas, elas não se opõem de modo algum ao contar suas experiências, suas derrotas, as suas vitórias durante a vida, né? Elas, de fato, assim, elas meio que divagam na sua história. Então, é uma boa opção, né, para procurar uma pessoa dessa, né? Ou às vezes você conhece uma pessoa, né, que vive numa situação de risco, né? Às vezes não vive numa instituição, mas vive uma situação de abandono, né, pelos filhos e tal. Existem muitas pessoas nessa situação, né? Então, vale a pena, né, ouvir essas pessoas, né? E a outra pessoa, né, sugere-se que a outra pessoa seja alguém que tenha sucesso na sua área do curso, né? Procura alguém lá que você olha e diz assim, nossa, eu quero ser essa pessoa, né? Eu admiro essa pessoa se deu bem com esse curso que eu estou fazendo, né? E, né, sugira a ela que conte a sua história de vida para você, explica tudo aquilo que eu já falei, né? Que é para o trabalho da faculdade, que a pessoa não vai ficar exposta, que ela vai ser usado um pseudônimo, né? Um nome aleatório, né? Um nome fantasia para ela, né? E que você, de forma alguma, vai contar quem é a pessoa. Né? Então, essas duas histórias, né? Bem distintas, né? Para que se dê bastante conteúdo para o trabalho, porque se você contar duas histórias muito parecidas, vai meio que ficar repetitivo. Então, essas duas histórias bem distintas, né, vai enriquecer muito o trabalho. Né? Cada aluno, né, ou componente do grupo, né, deve ouvir duas pessoas, né, mais ou menos nesse sentido, né? Uma que tenha muita experiência, que vive alguma situação de risco, alguma situação de abandono, que de repente esteja, né, em alguma instituição, né? E uma pessoa que tenha muito sucesso no seu curso, né? Então, o trabalho vai ficar bem diverso, né? Em informações e vai diversificar a construção das informações e a organização do trabalho. Tá? Oi, Tatiane, tudo bem? Estamos falando sobre o PIPA da segunda postagem, o PIPA e a segunda postagem, tá bom? Então, a sugestão, né, que se dá é que sejam essas duas pessoas, né, com histórias de vida bem distintas, né? Se não for possível, né, procure aí no seu meio, né, duas pessoas que tenham, né, muita experiência, muita história de vida para contar, que vai ficar, na verdade, vai ficar mais fácil escrever o trabalho quando a pessoa relatar com bastante detalhes, né, a sua história de vida, né, com bastante riqueza de detalhes, vai ficar mais fácil para você escrever o trabalho, tá? Então, depois que você ouvir essas duas pessoas, né? E de repente, se a pessoa permitir que você grave esse relato dela, né? Você vai produzir um texto relatando os fatos mais marcantes. No exercício de possibilitar que outras pessoas resgatassem a sua própria história de vida e contextualizando as lições de vida mais importantes para o grupo ou para você, se fizer individual, certo? Então, primeiro passo, você vai
né, procurar aí essas duas pessoas, né, que tenham disponibilidade para contar a sua história de vida. Segundo, você vai ouvir essas histórias. Se não quer gravar, não tem problema, porque às vezes você fala que vai gravar, a pessoa fica meio intimidada para falar, né? Mas você pode ir anotando, né, os principais acontecimentos para depois transformar num texto, tá? Então, vai escolher as pessoas, vai ouvir as pessoas e vai fazer um relato, né, em forma de texto, vai narrar, né, um texto narrativo, vai contar a história dessas pessoas que você ouviu, certo? Importante, durante a construção do texto, sugere-se usar nomes fantasias para respeitar a identidade dos participantes da sua ação. Então, isso que eu já comentei antes, né? Você vai ouvir duas pessoas, vai ouvir a história de vida de duas pessoas, ok, mas você vai usar nomes fantasias, né? Pode colocar João, Maria, Pedro, Miguel, né? Qualquer nome, né? Fictício, né? Um nome fantasia para essas pessoas, né? E vai respeitar a integridade da identidade delas, né? E não revelar, né? De quem é a história e tal, né? Que é bem importante isso. A pessoa se sente mais segura em relatar, né? Com mais detalhes a sua história de vida, tá? Ao final do texto, né? Vão ser incluídos, né, os dados de cada participante da ação, no mínimo 2 por acadêmico. Se você achar, né, mas eu quero ouvir a história de vida de tal pessoa também, né, e achar que seja conveniente escrever mais do que 2, pode ser, mas tem que respeitar o mínimo e o máximo de páginas do trabalho, né? Então, o mínimo é 2, né? E eu acho que até nesse momento o ideal seriam apenas 2, né? Por conta do tempo que a gente tem para fazer isso, né? Então, depois, né, que você fizer, né, o relato lá fizer o texto narrativo, você vai anexar, né, vai colocar em anexo, né, 2 quadros, um para cada participante, né, um para cada pessoa que você ouviu. Então, você vai colocar, veja que em momento algum o nome. Aqui apenas você vai revelar quem é a pessoa, né? Nome fantasia, vai colocar lá, se você escolheu João, Pedro, Paulo, Miguel, sei lá, né? Um nome, ou um outro pseudônimo qualquer, Flor, Margarida, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, né? E que vai ser a primeira pessoa que contou a sua história. A idade dessa pessoa, a profissão e alguma curiosidade sobre essa pessoa, certo? Então, isso você vai fazer para cada pessoa que você ouvir a história de vida, certo? Então, isso é o PIPA para a segunda postagem que vocês precisam fazer, tá? Deixa eu passar mais adiante aqui. Então, resumindo, né? O que você precisa entregar? Um texto narrativo produzido pelo grupo, se for fazer em grupo, ou individual, conforme as normas do Manual de Trabalho Acadêmico, que contém introdução, desenvolvimento, conclusão, anexo, né, que é o quadro, aquele quadro que eu mostrei para vocês aqui antes, né, e as referências. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá? E também vamos falar, vou trazer algumas partes importantes aqui do Manual de Trabalho Acadêmico. Então, ele precisa estar formatado de acordo com o manual de trabalho acadêmico de vocês. Vocês podem usar aquele mesmo modelo, né, que já foi disponibilizado lá nos grupos, mas eu vou colocar novamente lá no grupo, em Word, tá? E daí vocês podem ir trabalhando e editando já dentro do próprio template, né, dentro do próprio modelo que tem lá no portal, certo? Então, precisa ter a introdução, né? Precisa ter a fundamentação teórica. Se você for relatar algum fato histórico, alguma coisa assim, né? Se for pegar de algum site ou de alguma coisa assim, para enriquecer mais o trabalho, você precisa colocar a fonte e depois referenciar lá. Precisa ter a conclusão, precisa ter os anexos, né? Aquele quadro dos 2 participantes, e precisa ter as referências. Tá?
Então, nós tivemos muitas dúvidas em relação a muitos desses itens aqui. A introdução, muitos alunos me mandaram mensagem, precisa mesmo introdução? Precisa. Precisa a conclusão? Precisa. Precisa fazer as referências? Preciso e preciso fazer de acordo com as regras da ABNT, certo? Por quê? Porque é um trabalho acadêmico, vocês estão num curso superior, então as regras, né? E tem, né, o manual de trabalho acadêmico e ele precisa ser seguido, certo? Então, agora vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, é isso que vocês precisam fazer, né, para entregar dia 26. O texto narrativo produzido, né, com as 2 histórias de vida que vocês vão ouvir. Tem que ter a introdução, o desenvolvimento é o texto, né, é as histórias de vida que vocês forem ouvir, a conclusão, o anexo, que é os 2 quadros dos participantes, e depois ainda as referências. Tá? Então, vamos lá. Antes de eu falar de cada um deles, né, os critérios de avaliação. O que vai ser avaliado nessa segunda postagem? Primeiro quesito. O texto tem introdução de qualidade? Então, veja bem, não basta ter uma introdução lá, escrever assim, esse trabalho vai tratar de 2 histórias de vida e tal, precisa ter qualidade. Percebam que lá na primeira postagem era só verificar se o texto tinha introdução, né? Aqui tem que ser de qualidade. Gostou? Tem argumentos coerentes no desenvolvimento do texto? O texto foi bem argumentado, foi escrito corretamente, né? Não foi uma história inventada, aleatória. Mais 2 pontos. Tem as informações dos 2 participantes por componente do grupo ou individual, aqueles 2 quadros lá. Mais 2 pontos. Segue a formatação solicitada no manual acadêmico? Então, se está de acordo com o manual acadêmico, mais 2 pontos. Tem, no mínimo, 5 páginas e, no máximo, 10 páginas de produção, mais 2 pontos. Então, perceba, cada item desse que for estando de acordo, você vai ganhando 2 pontos. Agora, perceba que se não estiver de acordo, você pode perder até 2 pontos por item. Então, precisa tentar, né? Por isso que eu trouxe, né? Fiz questão de trazer aqui esses critérios de avaliação do PIPA, tá? Então, cada um desses itens vai valer 2 pontos. Então, quando eu for corrigir, eu vou ver. Vou dar uma olhada na introdução. É de qualidade, né? É coerente com o que pede, né? Que seja uma introdução. Tem 2 pontos. Vou dar uma olhada, vou dar uma lida, né? Uma boa lida no desenvolvimento. Está de acordo, né? Tem argumentos bons, né? Mais 2 pontos. Tem os 2 quadros lá dos participantes com as informações deles. Mais 2 pontos. Está formatado de acordo com o manual acadêmico? Mais 2 pontos. O número de páginas, o mínimo e o máximo, está respeitado? Está respeitado, mais 2 pontos. Percebam que essa segunda postagem, ela vale mais do que a primeira, ela vale 60% da nota. Tá? Então, se você gabaritar o trabalho, fizer tudo de acordo aqui, tirar 10, você tem a média já do PIPA, né? E aqui já quero abrir um parênteses para falar, né? Tem alguns alunos, poucos, mas tem alguns alunos que não enviaram a primeira postagem. Então, para ter chance de não reprovar no PIPA, vai precisar fazer esse, assim, 100% do que está pedindo. Para quê? Para tentar tirar 10 para ter a média no PIPA. Certo? Se não tirar 10, quem não fez a primeira postagem e não tira 10 agora, não vai dar daí. Certo? Então, aqui são os critérios avaliativos do PIPA. Né? É bom sempre saber o que está sendo avaliado, que você vai fazendo de acordo com o que está sendo pedido. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, pode perguntar. Continuando ainda. Importante. A tarefa deve seguir as normas de produção de trabalho acadêmico que estão no Manual de Trabalho Acadêmico do seu AVA, do seu ambiente virtual, lá no portal da Sensupec, tá? Então, baixa lá, eu vou disponibilizar para vocês o Manual de Trabalho Acadêmico no grupo.
Vou disponibilizar o template do modelo, né, do trabalho, do PIPA, né, e só para vocês irem editando. O manual está em PDF, mas o modelo está em Word, então vocês já vai facilitar bastante, porque aquele documento já está configurado, né, de acordo com o manual aqui. Então, só seguir a formatação que já está lá, tá? Então, eu trouxe aqui um resuminho, né, dessas regras, né, que tem lá no manual acadêmico de vocês, dessas normas que vocês precisam seguir para que o trabalho fique de acordo com o manual, certo? Então, veja só. Primeira coisa, né, que parece ser bem simplória assim, mas às vezes a gente tem dúvida, né? Então, os textos devem ser digitados na cor preta. O que acontece? Às vezes, né, quando você digita num documento e passa para o outro, ele não fica no preto, ele fica naquele cinza que parece um preto. Então, quando você vai formatar o trabalho, confira, né, seleciona tudo lá e confira se está tudo digitado na cor preta. Sempre é importante fazer essa conferência. Continuando. O alinhamento, então, é justificado, né? Exceto as citações, notas de rodapé, legenda das ilustrações e das tabelas e resumos que têm regras diferentes. Mas o alinhamento do texto, como um todo, ele deve ser o justificado, tá? São aquela barra de ferramentas lá do Word, né? Então, tem o alinhado à esquerda, alinhado à direita, centralizado ou justificado. Então, quando vamos fazer o trabalho, o nosso texto tem que estar no alinhamento justificado. Continuando aqui. Então, são coisas bem básicas, assim, que se você conferir lá na hora de formatar, antes de entregar o trabalho, tem que estar de acordo, né? Aqui, margem superior e esquerda de 3 centímetros, inferior e direita de 2 centímetros. Se você pegar aquele modelo que eu vou colocar lá no grupo e usar aquele modelo, ele já está nessas margens, tá? Desde que você não mexa, né, na formatação dele. Mas no final sempre é bom conferir, né, se a margem superior e esquerda está 3 centímetros e se a inferior está e a direita a 2 centímetros. O tamanho da fonte, né, precisa ser o 12, e o texto pode ser escrito ou no Arial ou no Times New Roman, tá? Então, essas duas fontes são aceitáveis para o trabalho, ou o Arial ou o Times New Roman, tá? E o tamanho tem que ser 12. Perceba que são coisas assim, que são detalhes, mas que são muito importantes, tá? Continuando aqui. Citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação e legendas devem ser digitadas em tamanho 10. Então, tem lá também a explicação do recuo, né, da citação que tiver mais de 3 linhas, né? Então, essas citações, elas são escritas em tamanho 10, tá? Na mesma fonte, ou Arial Times New Roman, tá? E as citações que têm menos de 3 linhas, elas são incorporadas no próprio texto. Então, segue a formatação do texto mesmo. Tá? Mais de 3 linhas, ele se faz aquele recuo, né, que ela fica um pouco mais recuada para a direita, né? E deve ser no tamanho 10. Tá? Então, essas são as principais aqui. A numeração das páginas, né? Deve aparecer a partir da primeira folha da parte textual, ou seja, a partir da introdução. Em numerais arábicos, né? Então, não é números romanos, é numerais arábicos, né? Os números normais, né? E no canto superior direito da folha, a 2 centímetros da borda superior, tá? Então, eu estou trazendo tudo isso aqui. Eu sei que para muitos, né, é coisa assim, né, banal, né, que não precisava estar colocando aqui, mas para muitos isso é questão de dúvida, porque eu recebi dúvidas de praticamente todas essas questões aqui. Qual é a fonte que eu uso? E a margem? E a numeração? Né? Tudo isso eu recebi perguntas, né, durante essa primeira postagem. E se tiverem dúvidas ainda, me mandem perguntas de novo, tá?
Nossa, lá em cima agora que eu vi. Tem um erro de trabalho. Trabalho, deixa eu só arrumar aqui. Está muito feio, hein? Só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui onde que eu estava. Aqui. E aqui também. Faltou o H, o erro de digitação aqui, tá? Certo? Continuando aqui. Então, essas coisas, assim, são detalhes simples, mas são detalhes que fazem toda a diferença na formatação de um trabalho, tá? Então, prestem bastante atenção a todos esses detalhes. Depois eu vou deixar esse material lá no grupo de vocês, tá? Do WhatsApp, lá do grupo da turma, né? Para que vocês consultem esse material sempre que tiverem dúvidas, tá? Continuando aqui, então. Então, como que deve ser composto o trabalho? Depois eu vou mostrar para vocês aqui que tudo isso está lá no modelo, tá? Então, a primeira folha é a capa, onde vai o nome do aluno e o título do trabalho, e o ano, certo? Está tudo formatado lá de acordo com o espaçamento no modelo, tá? A segunda folha é a folha de rosto, né? Então, vai o nome do aluno, o título do trabalho, daí tem essa inscrição aqui, trabalho apresentado para avaliação da disciplina, aí vocês vão colocar a disciplina aqui de vocês, projeto inovador, profissional de aprendizagem, tá? Então, aqui só o modelo. Inclusive, o ano está errado, mas é porque tá o modelo lá assim ainda, né? Lá na primeira página eu acabei arrumando, e aqui eu acabei não arrumando, mas aqui vocês, ele está em Word, né? Então vocês vão arrumando de acordo com o trabalho de vocês. 2021, tá? E o nome da disciplina, né? PIPA, Projeto Inovador Profissional de Aprendizagem. Tá? Vocês vão arrumando de acordo com o trabalho de vocês. Percebam que aqui tem uma borda, é só um modelo, tá, gente? No trabalho que vocês vão entregar não tem essa borda. É só uma foto que eu peguei lá do manual para trazer aqui para vocês, tá? Continuando ainda aqui. A terceira folha é um pensamento. Essa folha do pensamento aqui, ela é opcional. Se você quiser colocar, né, coloca aí alguma coisa e tal, fica legal, fica bem apresentável, assim, mas ela é opcional. Você pode simplesmente eliminar essa folha que não tem problema nenhum. Mas se quiser colocar, tá aí também, tá? Então, já até deixei bem claro aqui em cima que essa questão do pensamento aqui, ela é opcional. Tá? A quarta folha do trabalho é o sumário. Tá? O sumário, inclusive, a gente diz assim que ele é a última coisa que você faz no trabalho. Depois que você formata todo o seu trabalho, você vem e faz o sumário. Tá? Ou então, conforme você vai digitando, você já deixa lá as formatações marcadas lá no Word. E daí, conforme você vai acrescentando lá os itens, o sumário vai se adequando aqui. Tá? Mas se não, por último, você vem e confere o sumário, né? Em que página está a introdução, em que página está o desenvolvimento, o relato lá dos fatos, em que página está a conclusão e em que página está as referências. Ok? Continuando ainda aqui. A introdução. Então, muitas dúvidas em relação à introdução, e eu dei uma olhada em alguns trabalhos, ainda não corrigi todos, né? Corrigi, na verdade, bem poucos, e ainda não coloquei a nota de ninguém lá no portal. Estou corrigindo todos, fazendo as minhas anotações, para depois colocar todas as notas de uma vez lá nos trabalhos que eu recebi. Então, muitas pessoas tiveram dúvidas, muitas introduções, né, não saíram de acordo com o que pede uma introdução, mas como a gente não estava avaliando naquele momento a qualidade, né, da introdução, mas ela precisava ser apresentada, então eu resolvi trazer aqui para vocês falar um pouquinho mais sobre a introdução, tá? A introdução, ela apresenta o conteúdo do trabalho, os aspectos do assunto que vai ser abordado, bem como qual é o objetivo do seu trabalho ou da sua pesquisa.
tá? Então, eu trouxe aqui algumas coisas mais detalhadas sobre a introdução, porque eu percebi, assim, que muitos tiveram dificuldade na introdução, tá? Então, o que é a introdução? Então, algumas dicas, né? Então, como o próprio nome diz, a introdução introduz o assunto que será abordado pelo autor. Nesse caso, o autor são vocês, né? Então, do que vai tratar esse trabalho? Tá? Ela informa de forma simplificada os conteúdos dos parágrafos seguintes. Esses parágrafos seguintes seriam os do desenvolvimento. Então, vai trazer de forma simplificada o conteúdo do seu desenvolvimento, certo? Mas, como eu estou dizendo aqui, de forma simplificada. Você não precisa pegar recortes, né, do desenvolvimento e colocar na introdução. Você vai trazer simplificada, né? Vai escrever, né, algo sobre o conteúdo que tem no desenvolvimento. A introdução precisa motivar o leitor a continuar a leitura, certo? Às vezes, quando você pega um livro para ler, você vai lá no prefácio do livro e dá uma olhada. Se te chama a atenção, você provavelmente vai ler o livro. Agora, se não te agrada, provavelmente você vai deixar a leitura de lado. Esse é o sentido da introdução. Ela precisa motivar o leitor a continuar a leitura. Então, o leitor vai pegar e vai dar uma olhada na sua introdução. Ele vai ter que ver se o assunto que tem nesse trabalho é o que ele está procurando. Então, por isso que você precisa informar de forma simplificada o conteúdo do trabalho. E você precisa informar isso de forma que motive, né, que cative o leitor a continuar a leitura. Então, ele tem que se sentir atraído pelo seu trabalho, com o que você escrever na introdução. Tá? A introdução é um convite para que o texto seja lido até o final. Claro que você não vai escrever assim, convido você a ler o texto. Não. O jeito que você escreve a introdução, o leitor, né, precisa se sentir convidado para que ele leia o seu trabalho até o final, que instigue a curiosidade nele sobre o seu trabalho. Então, por isso, a introdução ela é muito importante no trabalho. Não pode ser escrita de forma muito simplória, ela precisa, né, conter todas essas questões. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo. Até fiquei pensando, será que coloco, será que não coloco, né? Porque às vezes me dá a impressão assim, vou colocar esse exemplo aqui, e daí todo mundo vai fazer exatamente assim. Não é esse o sentido aqui. O sentido é de dar um norte, né? Para que você escreva uma boa introdução. Quem ainda tem dificuldade. Muitos, né, já não tem essa dificuldade. Mas quem tem dificuldade não tem problema algum. Estamos aqui para aprender. Então, olha só. Sei lá, né? Pode começar. O presente trabalho é sobre. Você vai falar, né? Que assunto que está sendo abordado no trabalho. É sobre histórias de vida. Mais concretamente, vamos refletir sobre história de vida de duas pessoas, tal, 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 tal. Você vai contar, né? O que você faz, o que você está escrevendo lá no seu, o que você escreveu no seu trabalho, certo? O objetivo desse trabalho né? Então, você vai dizer assim, que teu objetivo era escutar histórias de vida de pessoas, né? De uma pessoa, né, em situação de risco, que daí conta um pouquinho lá, né, que essa pessoa, né, que eu entrevistei, que eu ouvi, né, ela morava, sei lá, numa casa, num albergue, num asilo, ou morava numa casa sozinho, mas que estava abandonado pelos seus filhos e tal, né? Dá, assim, dá um insight, né, vamos dizer assim, do que você vai escrever lá no desenvolvimento, tá? Como foi organizado o seu trabalho, né? O trabalho foi organizado para além desta introdução, em 2 capítulos, sei lá, né? Estou dando sugestões aqui. No capítulo 1, está relatada a história de vida
do fulano de tal, nome, fantasia que foi usado para preservar a identidade da pessoa, né? No capítulo 2 será relatada a história de vida do outro fulano de tal, cujo nome fantasia é, né? No fulano de tal, que foi usado o nome, fulano de tal, nome, fantasia, né? Que foi usado também para preservar, assim, a sua identidade. Além disso, né, teremos, né, a conclusão do trabalho. Então, você vai contar como o teu trabalho está organizado. Isso é bem importante na introdução. A metodologia utilizada, né? Então, você vai dizer assim, a metodologia utilizada da pesquisa foi, né? Então, vai dizer assim, o texto que apresentamos é um texto narrativo, né? É, enriquecido, né? De entrevistas, mais precisamente da escuta da história de vida de duas pessoas e tal, né? Você vai contar como que você fez o trabalho, o que tem no seu trabalho e como ele está organizado. Qual foi o teu objetivo, qual que é o teu objetivo com esse trabalho? De forma bem simples. Então, ó, 1, 2, 3, 4 parágrafos é suficiente, no máximo 4 parágrafos é suficiente para você fazer uma boa introdução e conter todos os elementos que uma introdução precisa. Tá? Ela precisa estar em conversa, né, com o seu desenvolvimento. Tá? Precisa conversar com o seu desenvolvimento. Não pode ser uma coisa à parte do trabalho. Ela precisa estar intimamente ligada com o que tem lá no desenvolvimento. Para que você não escreva a introdução de um jeito, aí você escreve o desenvolvimento de um jeito completamente diferente, aí não, como diz o ditado, não orna, né? Precisa, né, estar, as informações precisam estar ligadas, precisam estar de acordo, tá? Então, aqui é só um exemplo, pelo amor de Deus, gente, não faça todo mundo do mesmo jeito aqui, porque daí eu vou, né, ter certeza que eu não deveria trazer esse exemplo aqui. Mas eu trouxe, né, na intenção de ajudar vocês, ok? Depois da introdução vem o desenvolvimento. Então, a partir dessa folha, você vai começar a escrever o trabalho, né, de acordo com o conteúdo que foi solicitado. Nesse caso aqui, você vai começar a relatar a história de vida das pessoas, né, que você entrevistou. Ok? Você pode deixar o título lá, desenvolvimento, capítulo 1, história de vida do, né, fulano de tal lá que você entrevistou. Né? Lá mais para frente, lá, capítulo 2, história de vida do fulano de tal lá também, né? E vai relatar, texto bem, relatar não, vai narrar, né, a história que você ouviu, ok? Continuando aqui. Por fim, a conclusão, certo? Assim como a introdução, a conclusão tem o seu papel. Não é só para dizer, ah, terminei, concluí, o trabalho foi bom, pronto. Não é bem assim, né? Na conclusão, você precisa destacar o crescimento, a experiência que você adquiriu após a elaboração desse trabalho. Então, ela precisa, assim, fechar o trabalho, certo? Então, você precisa concluir, para não dar a impressão, assim, que o leitor leu e ficou mais coisa no ar, assim. Então, na conclusão, você fecha o trabalho, certo? Então, também trouxe algumas dicas aqui. Então, a conclusão é esse fechamento do trabalho. Né? Vai, né, de alguma maneira, fechar a ideia que você começou lá na introdução, descreveu, narrou ali no desenvolvimento, e agora, na conclusão, você vai fazer o fechamento disso tudo. Tá? Tem que ser breve, né? Seja breve, ressalte a ideia principal do trabalho. Então, você tem que dizer, o foco principal desse trabalho foi ouvir, né, a escuta atenta de duas histórias de vida, isso me proporcionou crescimento, né, amadurecimento, né, e assim por diante. Referir-se os objetivos do trabalho se concretizaram ou não e explicar por quê, né? Então, lá na introdução, lembra que eu falei que teria que, né, citar, né, o objetivo desse trabalho, fazer a escuta atenta,
aqui você vai dizer assim, né? Claro que você não vai dizer assim, os objetivos foram concretizados. Não, você vai dizer assim, ao realizarmos a escuta atenta de duas histórias de vida e narrá-las, conseguimos concretizar os objetivos desse trabalho, o qual nos proporcionou. Daí você vai lá, né? Vai, né, buscar o seu vocabulário para fechar o trabalho, proporcionou, né? Crescimento na questão emocional, na questão, né, pessoal, vai relatar, né, o que esse trabalho te proporcionou, tá? Daí já junta com esse outro item, ó. Falar sobre a importância que o trabalho teve para você, que conhecimento ele gerou, que crescimento ele gerou, qual que foi importante por conta de tal fato, tal fato que a pessoa relatou tem a ver com a minha história de vida, já relatado lá no PIPA 1. Então, você, né, vai fechar, né, esse trabalho falando dessa importância aqui. E assim como lá na introdução, eu trouxe meio que um exemplo, vamos dizer assim. Mas vou falar de novo, pelo amor de Deus, não façam todo mundo assim, é só um norte, tá? Olha só, neste trabalho abordamos o assunto tal, né, histórias de vida, na qual ouvimos duas pessoas, assim, assim, assado, e concluímos que... Então, você vai dizer a sua conclusão, né? Concluímos que a escuta atenta, reflete, né, na pessoa, né? Ela, né? Você vai, né, aí traçar, né, o que você concluiu do seu trabalho. Daí aqui está dizendo, cumprimos todos os objetivos, né? Mas você pode mudar o começo da frase também, pode dizer assim, ao realizarmos essa escuta, cumprimos com os objetivos a qual nos propusemos lá no início do trabalho, que, né, daí vai dizer, né? Vai dizer, também pode ser que o seu objetivo não tenha sido alcançado, então você vai dizer, não conseguimos alcançar tal objetivo por conta disso, daquilo. Vai ser muito realista com o que realmente aconteceu durante o desenvolvimento do trabalho. E daí vai fechar lá dizendo, né? Esse trabalho foi muito importante para o meu conhecimento, para o nosso conhecimento, para a compreensão, para aprofundamento. Ele vai dizer por que ele foi importante. De alguma maneira, ele vai ser importante para você. Então, você vai dizer aqui por quê, né? Permitiu nos desenvolver, né, com a situação, aperfeiçoar competências, investigação, permitiu, né, melhor organização, né, em relação à escrita, enfim, né, vai aqui dizer, né, no que ele foi importante, né, como ele né, chegou até você, como ele foi para você, certo? Então, aqui você vai fazer o fechamento, tá? Então, basicamente, é isso que se tem na conclusão, tá? Oi, Andriele, tudo bem? Estou falando aqui da composição do trabalho do PIPA da segunda postagem, tá bom? Continuando aqui, então. Então, mais ou menos isso. Vou repetir mais uma vez, gente. Não façam exatamente assim. É só uma ideia de como se organiza uma conclusão, tá? Continuando ainda aqui. Depois da conclusão, vem as referências, que é a última folha do trabalho. E aqui nós também ainda temos muita dificuldade, muitas dúvidas em relação a como referenciar, certo? Então, tem, né, as regras da BNT em relação às referências, elas precisam ser seguidas, certo? Então, aqui nós temos alguns modelos, né? Por exemplo, né, se eu vou citar um livro, eu coloco o nome do autor em caixa alta, o sobrenome do autor em caixa alta, vírgula, o nome do autor, ponto. Se tem mais do que um autor, faço isso com todos os autores. Nome, sobrenome em caixa alta, vírgula, nome, ponto. Sobrenome em caixa alta, vírgula, nome, ponto. Certo? Então, se tem 3 autores, faço isso com os 3. Isso falando em livro, tá?
Nome do livro em negrito, né? Introdução à gramática, um exemplo, né? Vírgula, tira o negrito. Primeira edição, segunda edição, né? E a edição se escreve exatamente assim, ed. Vírgula. Onde foi publicado, né? São Paulo, 2 pontos, e o ano da publicação. Isso precisa ser seguido à risca, tá? Agora, se eu vou referenciar um artigo de uma revista, o nome segue o mesmo jeito, né? Caixa alta no sobrenome, sempre começa pelo sobrenome, vírgula, nome do autor, ponto. Se tiver mais do que um nome, faz a mesma coisa com os outros nomes. O nome da revista, certo? Revista Veja, aqui, por exemplo, revista Veja, revista Época, revista, né? Alguma outra revista científica. Não em caixa alta. Tracinho, o nome do artigo, certo? Introdução à gramática. Ponto, primeira edição, ponto, né? Edição ED, ponto, vírgula, São Paulo, 2 pontos, 1995. Então, veja só, diferença de um livro para um artigo. Agora, se esse mesmo artigo, né, ou um artigo que você pesquisou, ele está numa revista eletrônica, né, que hoje não se tem muitos artigos impressos, a grande maioria é online, certo? Então, você vai citar o nome do autor da mesma forma, começando pelo sobrenome, em caixa alta, vírgula, nome do autor e ponto. Aí você vai colocar o título do artigo, Introdução à Gramática. Ponto. Aqui o site, né? Int e met, né? E a URL, né? Que a gente fala do site, né? Ou seja, o link da onde você acessou o site. Primeira edição, ponto, vírgula, São Paulo, 1995. Certo? Então, aqui essas 3 referências diferentes, né? Livro, artigo publicado em revista escrita, né? E artigo publicado em revista online, tá? Ainda temos as referências de sites, certo? Então, nós temos 2 referências quando nós pesquisamos em sites, certo? Quando nós temos o nome do autor ou quando nós não temos o nome do autor. Se nós temos o nome do autor, né, nós vamos começar a mesma coisa com o sobrenome em caixa alta, vírgula, o nome, ponto. O título da matéria, né, vai colocar lá o título da matéria, o nome do site, né, o ano, disponível é a URL, ou seja, o link, e quando você acessou. Porque essas coisas de internet, muitas vezes você acessa hoje, está lá. Agora, você coloca o link lá, daqui 15 dias, por exemplo, eu vou querer acessar a matéria, ela não está mais lá. Tá? Então, você vai colocar acesso em dia, vírgula, mês e ano. Certo? Então, isso precisa ser colocado. Eu vi que muitos trabalhos que foram postados, né? Alguns alunos até me mandaram antes de postar, eu dei uma olhada e orientei sobre isso. Não basta você copiar o link lá da onde você pesquisou e colocar como referência. Não é assim que se referencia um site. Precisa ser referenciado ou, né, se tem o nome do autor desse primeiro jeito, ou se não tem o nome do autor, você vai colocar o título da matéria em caixa alta, o nome do site, né, e o ano. Né? Daí vai dizer que está disponível naquele link, né, o URL lá da página, o dia que você acessou, né? Você vai escrever acesso em 01 de julho de 2020, certo? Então, tudo e todos esses itens precisam estarem contidos na referência de sites, tá? Parece ser muito difícil de fazer. Não é. É só você seguir a risca, né, o que está sendo colocado. Sobrenome, sempre começa pelo sobrenome em caixa alta, né? Daí vírgula, o nome, ponto,
o título, se é uma matéria, coloca o título da matéria, depois o nome do site, depois disponível, né? Em qual o URL de página, o URL da página, e depois o dia, o mês e o ano que você fez o acesso, tá? E se tiverem dúvida se está certo, se não está, antes de postar, né? Mas não mande no dia da postagem, que eu não vou conseguir ver. Terminou o trabalho, quer que eu dê uma olhadinha? Me manda. Eu fiz isso com muitos alunos me mandaram, eu dei uma olhada, né? Dei algumas dicas do que precisava arrumar, né? Orientei com relação à referência, orientei com relação à introdução, com relação à conclusão, algumas coisas que não estavam de acordo no texto. Então, se querem que eu dê uma olhadinha, me mande, mas eu preciso de tempo para fazer isso, tá? Não adianta mandar lá no dia que tem que postar, porque provavelmente eu não vou conseguir olhar, tá? Então, teve trabalhos que eu devolvi no dia que me mandaram, teve trabalhos que eu levei 2, 3 dias, depende de como está a minha função aqui, tá? Mas se tiverem dúvidas e precisarem de ajuda quando fizerem o trabalho, se estão em dúvida se está certo ou não, me manda que eu dou uma olhadinha, assim, bem básica, tá? Básica não, dou uma olhada legal, né, no trabalho, certo? E vou apontar, né, o que precisa mudar, o que está ok, o que precisa mudar, o que não está certo, e assim por diante. Mas, como eu já disse, eu preciso de tempo para fazer isso, tá? Continuando aqui. Ah, tá. Então, sobre o PIPA, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Então, vou voltar aqui nas questões principais. Era para mim colocar mais um slide, acabei não colocando, mas vou voltar aqui. Material a entregar, né? Até vou colocar aqui uma anotação aqui. Até 26/6. Certo? Então, é isso que vocês precisam entregar até 26/6, tá? O texto narrativo produzido, né? Que é sobre aquelas 2 histórias de vida que vocês vão ouvir de pessoas que você não conhece, né? Tem que ter a introdução, tem que ter o desenvolvimento, que é relatar, né, narrar essas histórias de vida, tem que ter a conclusão, de acordo com o que está pedindo, o anexo, né, dos participantes e as referências. Então, 26/6, tá aí, né? Então, tem que ir agilizando, porque como vocês vão precisar ouvir as histórias de vidas de outras pessoas, então precisa, assim, meio que uma organização meio que para ontem já, né? Quem ainda não começou isso, precisa começar, se não começou ainda, começar nesse momento já a pensar em quem vão ser os atores, né, do seu texto, né? Quem você vai entrevistar. Não é uma entrevista, né? É uma escuta. Então, de quem você vai escutar a história de vida, tá? Então, isso sobre o PIPA. Então, deixa eu voltar aqui no slide aqui onde eu parei, tá? Isso sobre o PIPA. Então, tá tudo aqui. Depois eu vou colocar esse material lá no grupo para que vocês comecem a trabalhar. Lembrando sempre, ficou com dúvida, não está sabendo direito o que fazer? Manda mensagem. Eu vou ajudar, vou esclarecer, vou dar um direcionamento. Tá? Continuando aqui ainda. Review. Né? Então, além do PIPA, né, consegue a matéria do mês de junho normalmente. A matéria começou hoje, tá? Eu optei, até conversei com a Ana sobre isso, e a gente, né, meio que, ela até me sugeriu isso, e eu achei, né, até falei para ela que gostei muito da sugestão, em falar principalmente sobre o PIPA nesse momento, tá? Para não deixar para a última hora. Então, fez, está pronto, posta lá, não importa se hoje é dia 1º, dia 5, você terminou, concluiu, posta lá. Quanto antes postar, melhor. Uma coisa a menos para se preocupar no final do mês, certo? Porque, então, o PIPA é dia 26/6. O review desse mês é até dia 23/6, tá?
E tem que postar, não tem outro jeito, tá? Trouxe aqui também os critérios de avaliação para o review. Então, por que eu ganhei nota tal? Por que eu ganhei nota tal? Então, tá aqui. A gente analisa todos esses critérios quando chega o review. E eu já falei na outra vez, né? E vou repetir agora. Eu leio, eu demoro para fazer. Então, não é assim, do dia para a noite que sai a correção. Eu posto todas as notas, todos os comentários lá, tudo no mesmo dia, certo? Mas, né, não quer dizer que eu corrigi todos naquele dia. Eu vou corrigindo durante a semana e quando eu concluo, eu vou lá e faço a postagem das notas e dos comentários, né? Para cada trabalho, tá? Eu quero fazer um parênteses aqui e dar os parabéns para vocês. Porque comparando os review que eu recebi, né, nessa disciplina do mês de maio com os que eu recebi na disciplina do mês de abril, houve uma evolução muito boa, sabe? Uma evolução significativa. Os reviews desse mês foram muito melhores do que os reviews do mês passado, principalmente com relação ao plágio. Ainda tivemos muitas situações de cópia direta da internet, inclusive sem formatar, sem nada, pegar e copiar lá e pronto, certo? Então, ainda tivemos muitos casos disso. Mas, assim, comparando com o mês passado, melhorou bastante essa questão, tá? Ainda tivemos trabalhos muito extensos. Eu recebi um trabalho que tinha 30 páginas. Quase que impossível de corrigir, né? 30 páginas. Mesmo assim, eu li com atenção e tal. E até quando eu devolvi o trabalho, né? Eu coloquei lá para o aluno, para a aluna, agora não lembro exatamente o nome, não vou falar aqui também, né? Mas eu devolvi lá e coloquei, né, que precisa ser mais sucinto, inclusive porque um dos critérios de avaliação é ter no mínimo 5 e no máximo 10 linhas para cada tópico, certo? Então, olha só, então o que nós avaliamos aqui no review? A qualidade do texto escrito, né, sem erros ortográficos, se está formatado de acordo com o que está pedindo, né? Às vezes você bate o olho no trabalho, você vê na hora, assim, que é uma cópia da internet, certo? Por quê? Porque, e ainda às vezes alguns, né, colocam como imagem, que fica mais nítido ainda que copiou, certo? Então, tomem cuidado com isso, gente. Lá no início do review de vocês, depois eu vou abrir aqui os tópicos, tá lá escrito bem grande. Se você copia alguma coisa e não referencia o que você copiou, é plágio, plágio é crime. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Resumo, né, do tópico deve fazer sentido com o conteúdo tratado, ou durante as aulas, né, ou de acordo com as unidades de ensino da disciplina. Então, vocês têm um material bem vasto, né, e todas as respostas do review ou estão na aula, ou estão lá nos conteúdos, né, apresentados lá nas unidades de aprendizagem da disciplina. O resumo dos tópicos não deve apresentar plágio, ou seja, textos copiados sem referência. É necessário que o texto seja desenvolvido de acordo com o seu entendimento. Então, o ideal aqui no review é que você coloque o que realmente você entendeu. Mas eu gostei tanto dessa frase aqui do fulano e tal. Então, coloca o nome do autor, certo? O nome do autor, a página do livro lá que você copiou e o ano, né, de escrita lá do livro. É simples, o próprio texto, não precisa fazer uma página para referência, né? Você coloca lá, você escreveu lá a frase lá do autor que você copiou, abre um parênteses, fulano de tal, página tal. Pronto, está referenciado. Você está dizendo que você copiou uma frase desse autor. Agora, se você simplesmente escreve a frase do autor e não diz de quem é, você está fazendo plágio. Tá? Então, é muito simples referenciar aqui no review a frase de algum autor. Você só abrir o parênteses, escrever o nome do autor, P, ponto, o número da página que você copiou. Tá? E o ano também é bom colocar, porque a gente sabe de que livro que está escrito. Continuando ainda.
Cada tópico deve ser desenvolvido no mínimo 5 e no máximo 10 linhas. Então, teve tópicos muito extensos e teve tópicos de 2 linhas, certo? Então, tem que ter no mínimo 5 e no máximo 10 linhas, para ficar um trabalho de acordo com o que está sendo pedido. E também a fonte aqui é o Arial ou Times New Roman, no tamanho 12, tá? Justificado, de preferência, né? Que ele fica bonitinho, né? Apresentar resumo de todos os tópicos relacionados no momento do review, visto que cada tópico corretamente apresentado tem meio ponto. Ok? Então, são 20 tópicos, mais ou menos, né? Fechando os 10 pontos do trabalho, tá? Então, isso é sobre o review. Então, é isso que vocês precisam apresentar. Eu vou falar, deixa eu mostrar aqui, mostrar não, ver com vocês os tópicos do review. Aqui. Então, aqui estão os tópicos do review, tá? Vou colocar lá no grupo, vocês têm acesso lá no portal de vocês, mas vou colocar também lá no grupo para facilitar. Percebam que ele está mais uma vez separadinho aqui por semana. Eu achei que isso também facilitou muito a vida de vocês, tá? Então, aqui, ó, já tem os tópicos da primeira semana. Como a gente está fazendo essa aula mais especificamente para falar do PIPA e também para falar aqui do review, eu não vou entrar em detalhes aqui do conteúdo da primeira semana hoje, porque senão nós ia ser daqui meia-noite, mais ou menos, tá? Mas se faz necessário, né, essa parada para falar do PIPA, que é tão importante também. Então, tá aqui, ó, tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos, 7, 8 tópicos da primeira semana. Então, são 8 coisas que você precisa descrever aqui no resumo da primeira semana, tá? O ideal é que conforme vai passando cada semana de conteúdo, você já vai descrevendo aqui no resumo. Então, leu lá sobre planejamento estratégico, tático e operacional, vem aqui, já digita aqui o que você entendeu, o que você pensa aqui sobre isso, né? Então, vai fazendo as atividades lá no portal, vai lendo o conteúdo do livro e já fica com o review aberto ali, minimizado do lado. Ah, tá falando de Taylorismo. Então, aqui, né, o que é o Taylorismo? Ah, descobri que é isso aqui. Escrever aqui já, para mim não perder a ideia, certo? Então, aqui estão os tópicos do review, né? Então, em média, né, aqui a segunda semana um pouquinho menos, né? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5... 6 tópicos, né? E assim por diante. Mas eu contei aqui em torno de 20 tópicos, mais ou menos, do review, né? Então, das 3 semanas aqui, fecha mais ou menos 20 tópicos, certo? E façam, gente, façam, porque na hora de fechar a média de vocês, o review ajuda muito, tá? Muito, muito mesmo, tá? Assim como as atividades lá da barra de progresso, tá? Tem que fazer as atividades, no final ela vai somar com a nota que você tem. Então, são pontinhos aí que no final vira, né, salva muita gente, tá? E, então, hoje, né, iniciamos a disciplina de teorias da administração e das organizações, tá? Eu não trouxe aqui o conteúdo da semana nesse momento. Na semana que vem vou dar uma compactada, né, no conteúdo das 2 semanas, para não misturar muita coisa aqui. Mas as atividades dessa semana você já tem que ir fazendo, deixando em dia, né? A barra de progresso ela é bem importante, porque quer dizer que você está estudando, você está acessando o conteúdo, né? E às vezes eu pareço a chata da história, mas toda segunda-feira eu dou uma olhada como que tá, quem acessou o conteúdo, quem não acessou, quem tá, né, não está fazendo e tal, e vou mandando mensagenzinha lá para vocês, tá? Às vezes parece que eu sou a chatinha da história, mas é importante, né, que vocês vão fazendo e eu estou aqui para apoiar vocês. E nesse sentido, eu fico mandando mesmo mensagem. Não é no intuito de dizer assim, ó, escuta o que está fazendo. Não. No intuito de dizer assim,
ó, você não fez ainda, tá com algum problema, precisa de ajuda. Ah, não fiz por isso, né? Ok, tudo bem, então vamos tentar fazer depois. E vamos aproveitar nessa semana um pouco mais curta, né? Temos feriado, já aproveita para iniciar o PIPA, para iniciar o review, para iniciar seus estudos nessa disciplina aqui, certo? Ainda comentei que eu iria falar sobre o modelo, né? O modelo do PIPA. Então, tá aqui, ó, gente. Tá? Tem lá, mas eu vou passar para vocês. Isso tudo que eu falei, né? Sobre sumário, sobre introdução, sobre tudo, tá aqui também nesse modelo, tá? Então, você vai aqui, ó, faculdade, CENSUPEG, Projeto Inovador Profissional de Aprendizagem, né? E aqui você vai colocar ainda, vai acrescentar. Ele é Word, é só habilitar edição, você vai colocar aqui, histórias de vida, tá? Nome dos acadêmicos, se é um só, é o seu nome. Percebam que esse papel, ele é timbrado aqui, ó, da CENSUPEG. Então, tem que usar esse modelo aqui, não adianta fazer em outro, né, modelo que vai perder pontos lá na formatação. Polo, né, você vai escrever aqui, Guarapuava, ano de 2021. Então, aqui você vai apagando nessas informações e colocando as suas. Já está tudo certinho. Tem o nome aqui, ó, nome do acadêmico, né, o título do trabalho, né? Então, aqui, lá não vai colocar histórias de vida, desculpa, aqui que vai colocar histórias de vida. Né? Lá em cima só deixa, né, PIPA, né, o projeto inovador. Então, aqui, retirando o que eu falei. Projeto inovador profissional de aprendizagem, só isso. O nome, histórias de vida, vem aqui nessa outra página aqui, no título do trabalho, histórias de vida. Você vai escrever, olha só, trabalho de graduação apresentado como requisito para a disciplina Projeto Inovador de Aprendizagem do curso de, e no lugar desse xizinho, coloca o seu curso e tal. Orientador, daí é o meu nome, Silvia Regina Potuski dos Santos, certo? E continua, né? Polo Guarapuava. Aqui o sumário, né? Introdução, tá? Aqui ele tá formatado. Deixa assim. Depois, no final, você volta aqui e confere se as páginas estão de acordo. Depois que você paginar, você volta aqui e confere, tá? E daí aqui você vai começar a introdução. Então, percebam que aqui, ó, na introdução, ele fala tudo isso que eu falei, tem um modelo, né? Fala tudo que precisa conter. O que você vai fazer? Vai deletar tudo isso daqui, né? E vai escrever a sua introdução aqui, tá? E depois aqui vem o desenvolvimento, né? 2, desenvolvimento. Aí você pode colocar aqui um subtítulo aqui, 2, né? 2.1, histórias de vida do fulano de tal, né? Ou relato da história de vida do fulano de tal. E vai descrever. Depois 2.2, que seria o segundo relato de história de vida aqui. Então, aqui tem tudo, gente. Está aqui mais uma vez falando de como faz citação, se é maior do que 3 linhas, tá aqui, ó, 10, olha aqui, ó, já tá até em Times New Roman aqui, tá tudo, ó, tá justificado, tá tudo de acordo com o que tá pedindo. Então, se você usar esse modelo aqui, e o ideal é que você use esse modelo aqui, tá praticamente formatado o trabalho, desde que você não tenha a formatação dele. E 3, a conclusão, né, ou considerações finais. Aqui você vai optar, né? Ou você deixa a conclusão, ou você deixa considerações finais, certo? Um dos dois títulos, você vai optar por qual você preferir, tá? Os dois estão corretos, mas deixa só um. E aqui as referências. Mais uma vez, está aqui toda, né? As normas aqui, ó, vários exemplos, ó, exemplos de como referenciar livros, exemplos de como referenciar artigos científicos, exemplos de como referenciar jornais, de como referenciar sites, aqui com os nomes, ó, eu lá só deixei, né, sem os nomes, aqui tem os nomes, exemplo de como referenciar dissertações ou teses, de como referenciar trabalhos apresentados em, ó, tem todos os exemplos aqui, ó. Só você ver o que você precisa referenciar e colocar de acordo com o que está aqui, certo? Aqui
eu vou mandar para vocês lá no grupo de WhatsApp também, tá? Abram esse trabalho aqui quando forem escrever e vão fazendo aqui dentro mesmo. Pague, né, vai apagando e vai colocando os dados do teu trabalho, que depois você não tem problema. Eu tive alunos que escreveram no Word normal, depois tiveram que copiar e colar aqui, às vezes dá uma desconfigurada, dá mais trabalho. Já vai fazendo aqui direto, que é uma coisa a menos que você tem para se preocupar. Aqui já está a formatação de acordo com o que é necessário. Ok? Então, deixa eu só parar de apresentar aqui, tá? Então, percebam que esse mês nós temos muito trabalho, tá? Muito trabalho mesmo, certo? Temos, né, então, a disciplina do mês, certo? Que é Teorias da Administrações e Organizações. Temos o review da disciplina, que é até dia 23/6, e temos a segunda postagem do PIPA. Tudo isso precisa, né, precisa ser feito, né, dentro do prazo estipulado, né? Então, a sugestão que eu dou para vocês é mãos à obra. E sempre que precisar, manda mensagem, procura ajuda, não deixa para a última hora. Tá em dúvida? Professora, não sei o que fazer aqui. Então, vamos lá, vamos ver como faz. Tá em dúvida em outra coisa? Mesma coisa, não sei como que faz aqui. Pode me ajudar? Vamos lá, vamos ver como que vai ser feito. Tá? Às vezes eu demoro um pouco para responder, porque eu tenho aula, né? Eu sou professora do ensino fundamental, então eu tenho 40 horas. Às vezes eu demoro um pouquinho mesmo para responder, mas eu respondo, tá bom? Meninas, Bianca, Andriele, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar, podem ficar à vontade. Tá, as dúvidas sempre surgem depois, né? Depois, quando a gente, né, está, né, fazendo, né, as atividades, fazendo os trabalhos, né, é que surgem as dúvidas, certo? Mas estou aqui para auxiliar sempre que possível, ok? Então, eu vou fazer essa... tá, ok. Beleza, Bianca. Mas se tiver, pode mandar mensagem que eu estou aqui para ajudar, ok? Então, gente, era mais ou menos isso que eu organizei para a aula de hoje. Então, eu achei bem pertinente, bem importante parar, né? Não é parar, né? Semana que vem eu vou retomar todo o conteúdo da semana com vocês, tá? Mas eu achei que é muito importante falar sobre essa postagem do PIPA nesse momento, para que a gente comece a trabalhar com o PIPA e não deixe para a última hora, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Se vocês não têm dúvidas, é isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês, tá? Agradeço imensamente a participação de vocês. Espero que eu tenha ajudado, né? Tenha dado uma clareada nessa questão do review, né? E vai surgir as dúvidas durante o desenvolvimento do trabalho, e isso é bem natural que surjam mesmo, tá? Vão mandando mensagem, né? Se tiver pronto o trabalho, manda, quiser que eu dê uma olhadinha, manda que eu dou uma olhadinha também, tá? E com certeza chegaremos ao final do mês, né, com tudo isso fechado e avaliado. Beleza, meninas? Muito obrigada pela participação. Tenham uma boa noite e nos encontramos novamente na terça-feira da semana que vem. Um abraço, meninas. Tchau.